Qual é o pior tipo de intolerância que nós encontramos dentro da religião? Você já sofreu intolerância religiosa? Será que não? Vem comigo, vamos falar sobre isso hoje. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre o pior tipo de intolerância. E aí, qual é, na sua opinião, o pior tipo de intolerância? Comenta aqui embaixo para eu saber se você já sofreu algum tipo de intolerância religiosa e como foi. Conta aqui embaixo a tua história para a gente saber o que a gente tem enfrentado no dia a dia. Para você que está chegando hoje no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Beto Ângeli, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E eu peço para você inscrever-se no canal, faz toda a diferença a sua inscrição. Ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa o like, aquele like que faz toda a diferença para a gente. Peço também para você deixar um comentário aqui, seja ele qual for, mesmo que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você está falando, qual a sua cidade, deixa aqui no comentário e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre uma situação que eu particularmente enxergo como grave na religião, que é a intolerância. Mas a intolerância mais grave que nós encontramos não é aquela que você certamente está pensando, que é a intolerância de outros religiosos em relação a nós, mas a intolerância interna. O que é a intolerância interna? É aquela intolerância que existe dentro do terreiro, dentro da Umbanda. Eu vou falar aqui em praticamente 2 níveis de intolerância e vou explicar essa situação para a gente tentar entender por que isso acontece e como nós podemos evitar esse tipo de situação. O primeiro nível de intolerância que eu vou falar para vocês é aquela intolerância que acontece dentro do terreiro, dentro da própria casa. E ela acontece com muito mais frequência do que se imagina. Ela acontece quando um filho da casa, quando um membro da corrente olha para outro e critica a sua manifestação. Critica dizendo que aquele médium ali não está incorporado, ou aquele ali está fingindo, ou olha como passou na frente, ou veja só como é espalhafatoso. O que é espalhafatoso? Aquela pessoa que faz um show à parte, né? No momento em que uma pessoa começa a julgar a outra dentro do terreiro, mais errado está aquele que está julgando do que o outro, independente do que esteja fazendo. Se um médium dentro do terreiro não tem uma boa manifestação, está praticando animismo ou até mesmo mistificando, é responsabilidade do dirigente espiritual, do pai ou da mãe de santo, do guia-chefe da casa, cuidar deste filho, cuidar deste médium, orientá-lo, trabalhá-lo, receitar ali banhos, preceitos, o que for necessário para poder conduzir este médium a uma manifestação legítima, a uma manifestação adequada. Se este médium está manifestando seus guias e os seus guias estão se manifestando de forma fora do padrão da casa, não há que se falar em erro, não há que se falar em manifestação errada ou equivocada. Porque os guias espirituais devem ter a liberdade de manifestar-se como for melhor. Como for melhor para o médium, como for melhor para eles. É muito comum vermos médiuns falando, todo mundo incorpora em pé, só o bonitão quer incorporar ajoelhado. Ou olha, todo mundo vira para tal lado na hora de incorporar, ele não. Esse tipo de comentário é um comentário prejudicial, ele não é um comentário positivo. Ele é um comentário que muitas vezes é preconceituoso. O preconceito existe até mesmo quando um filho, um membro da corrente, uma filha, uma membro da corrente questiona um pai, uma mãe a respeito de outro irmão, por exemplo.
Olha, mas por que aquele irmão pode fazer isso, pode fazer aquilo? No momento em que você questiona, você está julgando o outro. A relação dentro do terreiro, ela deve existir entre pais e filhos. A relação entre irmãos é uma relação de respeito e boa convivência, mas ninguém deve julgar ou analisar ou avaliar o desempenho de um irmão ou de outro. Então, os médiuns, quando procuram um dirigente, um pai, uma mãe, para falar de outro médium, estão praticando atos de intolerância. Por que ato de intolerância? Porque ele está sendo intolerante com a fé do outro. Aquele outro irmão que pratica daquela forma, ele acredita naquilo. E se aquela forma está errada, dentro do ponto de vista daquela casa, quem deve conduzir aquele irmão para o acerto é o dirigente da casa, é o pai ou a mãe de santo, é o guia-chefe da casa, são os guias do pai e da mãe que devem auxiliar na condução daquele filho, e não um irmão ou outro. Então, no momento em que você, que está assistindo esse vídeo, critica o seu irmão de santo porque ele faz diferente, neste momento você está cometendo um ato de intolerância. E você certamente está se metendo em algo que não lhe diz respeito, porque você certamente não será o responsável por desenvolvê-lo, por cuidar dele. Se você, dentro da sua prática doutrinária, dentro da sua casa, é o responsável por cuidar daquele irmão, então você deve cuidar em silêncio, porque no momento em que você divide informações sobre alguém que está sendo cuidado por você, você está, além de ser intolerante, você está faltando com ética. A ética consiste em trabalhar no silêncio, trabalhar de forma a preservar as particularidades de cada indivíduo. Isso nós estamos falando no âmbito de terreiro. Agora, quando nós expandimos um pouco mais e vamos para o âmbito da Umbanda, nós encontramos muito mais pessoas intolerantes, e uma intolerância muito mais agressiva. Quer um exemplo? O que fulano faz na casa dele está errado. É um ato de intolerância. Eu não concordo com tal situação. É um ato de intolerância. Mas então eu sou obrigado a concordar com tudo? Não, você não é obrigado a concordar com tudo. Mas no momento em que você não concorda, basta que você se cale e guarde isso para você. Porque no momento em que você expressa para outras pessoas que você não concorda com algo, você está falando mal daquilo. Uma vez que você não concorda, é porque você acha que está errado. E se você acha que está errado e você diz isso para as pessoas, você incentiva as pessoas a acharem que está errado. Fazendo isso, você está não só sendo intolerante, mas disseminando a intolerância, fazendo com que as pessoas não aceitem, não respeitem a prática do próximo. Eu não posso, por exemplo, recriminar uma pessoa porque ela usa somente velas brancas em seu terreiro. Eu não posso recriminar uma pessoa que usa somente velas pretas. Eu não posso julgar uma casa porque possui imagens católicas no altar, e eu também não posso julgar uma casa porque só possui imagens africanas ou porque não possui nenhuma imagem. Eu não posso julgar as atitudes de um dirigente de terreiro ou de um médium de um terreiro relacionadas à prática religiosa dele. Eu não posso julgar que, por exemplo, ele trabalha numa quinta enquanto eu acho que o correto é trabalhar numa quarta, ou que ele trabalha na segunda enquanto o correto seria, ao meu ver, ele trabalhar no sábado. Eu não posso julgar se ele trabalha muito ou pouco. Aquele terreiro lá, começa o trabalho às 8 da noite e acaba às 3 da manhã. E qual o problema? O que você tem a ver com isso? Porque aquele terreiro lá só trabalha com caboclo. E qual o problema? O que você tem a ver com isso? Então, é muito importante nós termos em mente que a sua opinião
assim como a minha opinião não vale nada na casa do outro. A sua opinião tem valor na sua casa. A minha opinião tem valor na minha casa. Então guarde, porque muitas vezes, quando você dá uma opinião negativa, você está sendo intolerante e incentivando pessoas a fazê-lo também. Você não pode acreditar que criticar o outro é algo positivo e não aceitar críticas contra você. A partir do momento que eu abro as minhas críticas para as pessoas, eu tenho que aceitar as críticas delas em relação a mim. E se eu não tenho equilíbrio para fazer isso, então eu tenho que fechar a boca. Eu não posso criticar. Então é muito comum nós vermos esse tipo de crítica. Ah, porque ali cultuam 9 orixás. Então a pessoa critica porque ela acha que faltam outros. Ah, não, ali cultuam 14 orixás, tem orixá demais. Não, ali no outro cultuam 21 orixás. É porque ali naquela casa, Obaloaê e Omulu são o mesmo orixá. Ah, não, porque na outra casa, Obaloaê e Omulu são diferentes. Para de criticar. Cultua a sua umbanda, a sua prática e respeite a prática do outro, respeite as diferenças. Um bandista que é um bandista respeita. Se você é um umbandista, um adepto de umbanda, um membro de uma corrente, você deve começar por você. Então, faça sua autoavaliação e perceba onde você está errando e se corrija. E deixe de tentar corrigir os outros, porque certamente os problemas que você enxerga no outro são aqueles que você carrega com você. E quando você é dirigente de umbanda, é pior ainda, você tem que dar o exemplo de respeito e de tolerância. E para você dar o exemplo de respeito, você não pode ficar falando mal dos outros. Você não pode ficar falando mal de outras casas, de outros dirigentes, de outros médiums. Se aquilo que você vê na internet, porque a internet virou um grande vilão agora, né? A pessoa vem assistir meu vídeo e não concorda com o que eu falo. Ok, é só ir embora e não voltar mais. Mas a pessoa quer assistir todos os vídeos e ir lá e comentar negativamente em todos eles. Se você se incomoda tanto com o que vê na internet, cancela a tua conta e não olha. Vai olhar gatinhos. Tem muitos vídeos de gatinhos no YouTube. Digita lá, gatinhos fofinhos, você vai ver muitos gatinhos. Ah, você gosta de cachorro? Digita lá, cachorros fofinhos, você vai ver muitos lá. Gosta de vídeo cacetada? Coloca lá vídeo cacetada. Trailer de filme? Coloca lá o nome do filme que você quer, vai passar o trailer lá para você. Gosta de ciências? Assiste o filme, os vídeos sobre ciências. Tem muitos canais no YouTube. Tem de culinária, tem de medicina, tem de direito. Se você não tem condições de ser tolerante com a Umbanda, com os outros terreiros, com outros irmãos, se você não tem condições de respeitar a prática do outro, independente de qual seja, então você não está pronto para esse convívio público com outros umbandistas. Você deve tomar muito cuidado, porque já dizia um velho ditado: quando A fala de B, eu sei mais de A do que de B. E normalmente é assim. Quando eu ouço alguém criticando, eu percebo muito mais qual é a índole e a moral daquele que critica do que do criticado. Então fica a dica para vocês: parem de ser intolerantes com a prática alheia. Permita que cada um seja livre e pratique a sua umbanda, e seja você livre. Faça a sua umbanda com felicidade. Eu estou feliz com a minha. Você está feliz com a sua? Então para de olhar para a grama do vizinho. Um grande abraço. Axé.